naquele grande dia, o Senhor, Ele separará o joio e o trigo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, voltando à palavra do Senhor, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Irmão, Jesus é tão tremendo, que levou Ezequiel em espírito. Não foi na carne, foi em espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes o Senhor, pelas madrugadas, não leva eu a você em espírito e sonho a algum lugar, ou para te mostrar algo, para mostrar algo para a igreja, para que venhamos corrigir diante da presença do Senhor, diante da face do Senhor. Quando nós nos colocamos diante do Senhor em fazer algo que desagrada o coração de Deus, o Senhor, Ele é misericordioso para mim e para com a sua vida, e ali o Senhor, Ele nos dá a oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, de nos trazer em espírito também e mostrar algo que nós estamos fazendo de errado, para que nós venhamos nos consertar diante da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós venhamos ser na mão do Senhor um vaso, louvado seja o nome do Senhor, com perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa usar. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor, irmãos, Ele é lindo. O Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor, Ele ali, os irmãos de José, levando ali, louvado seja Deus, Ele tinha um sonho. Quantos de nós não temos um sonho? Louvado seja Deus. Muitos aqui, eu creio que é um sonho de uma casa. Louvado seja o nome do Senhor. Um sonho de um carro. Louvado seja o nome do Senhor. Ou até mesmo algo simples. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele não pode dar, a igreja não pode me dar? Não, sim, Ele pode. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor disse que a mão dele não está encolhida para que não possa nos abençoar. Mas isso depende de mim e de você, de como nós nos colocamos diante da presença do Senhor. E o Senhor ali, Ele espera que eu e você profetize. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Eu venho sim profetizando algo na minha vida. Eu venho colocando na mão do Senhor algo. E eu tenho dito a Ele, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. E ainda esses dias o Senhor me levou a lembrar-me de algo em que Ele usou um profeta e disse assim: filha, assim te diz o Senhor. O Senhor, Ele tem um propósito na tua vida. O Senhor, Ele tem um chamado na tua vida. Mas tu tem colocado o teu coração em algo. E o Senhor disse que se for preciso, Ele tira. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, irmão, Deus, Ele fala conosco que a gente, na hora até acredita. Na hora, realmente. Mas ali passam os dias e a gente vai desacreditar. Porque a gente vê tudo normal, acha que não vai acontecer, que aquilo que o profeta falou não vai acontecer. Mas louvado seja o nome do Senhor, não é no meu e no tempo da igreja, é no tempo do Senhor. E ali passaram-se anos. Louvado seja o nome do Senhor, a partir do dia que o Senhor usou o profeta dele para falar isso para mim. E ele disse assim: olha, filha, deixa eu te falar algo da parte do Senhor. O Senhor, Ele eu conheço duas irmãs, do qual o Senhor, Ele levou à sepultura seus dois esposos. Porque o Senhor, Ele tinha obra na vida delas, e eles eram um impedimento para que elas viessem fazer a obra do Senhor. E assim fala o Senhor para ti também. Se tu também se continuar nessa posição, o Senhor vai tirar algo que está impedindo você de fazer a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu ali por algum tempo desacreditei sim. E alguns dias o Senhor veio me lembrar, e eu parei e analisei e vi que se concretizou a palavra ao qual o profeta me veio falar na minha vida, o qual o Senhor tiraria algo que estava impedindo realmente o trabalhar de Deus na minha vida. Sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes tinha os cultos e eu ficava assim: não, eu vou ficar em casa, porque eu vou ficar olhando para... Se eu ficar em casa, ele não vai sair, ele não vai fazer aquilo ali, isso e isso. E o Senhor foi passando-se os dias. Quantas vezes, quanta madrugada o Senhor, Ele não me chamou. Muitas foram as vezes que o Senhor, Ele me dava, em espírito. E o Senhor ali, não apenas só em profetas não, irmãos, mas também o Senhor, Ele falara comigo em sonhos.
E eu via o Senhor me levar nos lugares assim, e eu achava que não era. Eu dizia assim, não, isso não é para mim, porque eu não quero, não é desejo do meu coração fazer isso. E não é do jeito que eu quero, não é da minha maneira, louvado seja o nome do Senhor. E sim como o Senhor quer, porque o Senhor chama, o Senhor Ele capacita, o Senhor Ele prepara, e Ele, louvado seja o nome do Senhor, Ele faz a pessoa caminhar querendo a igreja ou não, querendo eu ou não. O Senhor Ele vai me usar, o Senhor Ele vai te usar, louvado seja o nome do Senhor. A gente permitindo ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Se preciso for tirar algo ou alguém de nossa vida, o Senhor Ele vai tirar sim. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz que pode o vaso contender com o oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu vi o Senhor com as suas mãos fortes apartar de mim, né? Algo que eu colocava ao meu coração. E ali realmente eu vi, parei e analisei. E eu via que era realmente isso que me impedia na minha caminhada com o Senhor. E ali, louvado seja o nome do Senhor, eu dizia, Senhor, eu te louvo, porque eu te agradeço. Porque se o Senhor fez isso para com a minha vida, é porque o Senhor me ama. É porque o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, tem algo novo para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel, irmão. Deus, Ele não deve nada para mim e para você. Se o Senhor, Ele prometeu algo para mim e para a igreja, o Senhor, no tempo do Senhor, se cumprirá. Louvado seja o nome do Senhor. Mas primeiro, o Senhor, Ele vai me preparar. Ele vai te preparar para que nós possamos estar assim, né, com perfeição diante do Senhor, para pregoar a palavra do Senhor. E hoje, louvado seja Deus, eu me encontro aqui. Muitas foram as lágrimas que eu derramei, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes eu não fiz como Ezequiel, eu não profetizei sobre o vale. Até o momento, então, louvado seja o nome do Senhor, eu orava a minha vontade. Eu vinha orando, Senhor, eu quero assim, louvado seja o nome do Senhor, eu quero assim. E chegou um certo tempo, qual eu tive um sonho, o Senhor dizia assim, filha, a partir de agora, ora dessa maneira, não pede a tua vontade, mas pede segundo o meu querer e a minha vontade, porque tu vai ver que algo sobrenatural eu irei derramar do alto dos céus sobre a tua vida. E tu por esses 4 cantos pregoará a palavra do Senhor. Irmão, eu tomo posse da palavra de Deus. Ela não é mentirosa. A palavra do Senhor, o Senhor diz na palavra dele que a palavra não volta vazia. Ela faz o que apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu e você, ao caminhar na rua, profetize sobre a vida de alguém. Profetize, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem um amigo, um irmão, seja lá o que for, que você vê que está, né, na peleja, vá lá e profetize junto com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Ezequiel ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus porque Jesus, Ele é maravilhoso. Ele tem feito grandes coisas pela minha vida, pela minha família. Louvado seja Deus. Às vezes eu digo, Senhor, eu não tenho palavras. Por mais que eu pegue o alfabeto de A a Z, eu não conseguiria, né, louvado seja Deus, juntar palavras para agradecer o que o Senhor tem feito. Louvado seja Deus. Mas foi de qualquer maneira, irmãos, não, muita lágrimas eu derramei. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus que cada lágrima que eu derramei, cada palavra que eu profetizei, o anjo veio e colheu e levou para o trono do nosso Deus. E eu creio e eu tomo posse da palavra do Senhor, o qual o Senhor falara que me levaria. E eu creio, irmão, e eu tomo posse da palavra do Senhor para a minha vida. E assim não foi diferente aqui com Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o primeiro capítulo, o Senhor vinha usando Ezequiel, né? Muitas das vezes a gente se acha tão pequeno. Louvado seja o nome do Senhor. Diante da presença de Deus, a gente acha que não é capaz de fazer. Ninguém é incapaz, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, eu creio em nome do Senhor Jesus que todos aqui dentro da casa do Senhor, o Senhor colocará algo na mão de cada um. Se ainda não é o momento, o Senhor vai te preparar e vai chegar o tempo certo, sim, do Senhor, Ele te levar avante. Louvado seja o nome do Senhor. Você crescerá em espírito e em sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. E me fez andar, louvado seja o nome do Senhor, em redor deles, e eis que era muito numerosos. Irmãos, eu às vezes eu paro para analisar. A gente imagine
a gente sobre um vale, muitos ossos. Louvado seja o nome do Senhor. Não era pouco, era muitos ossos. Para você olhar e acreditar que ali naqueles ossos tão secos pudesse ter vida, pudesse, né, vir a ter sopro, a ter pele, a ter carne. Louvado seja o nome do Senhor. É para você ver o poder que o nosso Deus ele tem. Nosso Deus ele é tremendo. O Senhor disse que fora dele não há outro. Não há outro que possamos adorar a não ser o Senhor. Ele disse que só Ele que é digno de honra, glória, louvor e exaltação. O Senhor diz que não existem dois senhores, adorará um e aborrecerá o outro. Louvado seja o nome do Senhor. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. É a sabedoria de Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele podia, né, aos olhos, dizer assim, não, Senhor, pode sim, mas tu, Senhor, sabes. Claro que o Senhor, ele sabia, o Senhor, ele tem o poder, né, na mão dele. É claro que o Senhor iria fazer, mas ele queria ouvir da boca de Ezequiel, assim como o Senhor muitas das vezes quer ouvir da minha e da tua boca, né, o que nós temos diante do Senhor, o que nós queremos. Não é que Deus ele não sabe, ele sabe sim, Jesus ele sabe. Qual é a tua petição, o que você tem colocado diante da presença dele. Mas muitas das vezes é preciso eu e você nos derramar e confessar. Louvado seja o nome do Senhor. Para que, louvado seja o nosso inimigo, o nosso adversário, ele venha correr da nossa face, correr da nossa presença. Ele vai dizer, aquele ali eu não posso tocar porque ele tem um Deus que vive e reina na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Que você, irmão, louvado seja Deus, venha profetizar, falar, mas venha falar, pedir ao Senhor com sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu muitas das vezes, eu peço perdão à missionária Daniela, né, que por muitas das vezes eu sempre digo a ela, minha amada, a nossa boca, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Né? Isso quem escolhe é eu e é você. O Senhor, ele já nos deu esse livre-arbítrio de escolha. Louvado seja o nome do Senhor. Que sempre da minha e da sua boca saia a palavra de bênção, palavra de libertação, palavra que cure. Louvado seja o nome do Senhor. E assim disse o Senhor Jeová, estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o meu Espírito. E vivereis e saberei que eu, o Senhor, né? Que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e esses ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles e por cima, mas não havia nele o Espírito. Já tinha tudo, louvado seja o nome do Senhor, mas precisava do Espírito, precisava que o Senhor assoprasse o Espírito naqueles ossos para que se formassem pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, para que viesse ter vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes, né, nós nos encontramos mesmo mortos espiritualmente, fisicamente, louvado seja o nome do Senhor. Desesperançosos, louvado seja o nome do Senhor. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre ele e por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que o vivam. Irmãos, muito me chamou aqui a atenção. O Senhor ele podia ter, né, falar assim, não, venha só de um lugar, não, ele se vinha dos quatro. Louvado seja o nome do Senhor. Seja o nome do